Estamos começando a nossa segunda aula, continuando a correção. Então, olha lá, pessoal. Então, o ecossistema é isso, é um agrupamento de fatores bióticos e abióticos, certo? Tudo bem? Vamos para 2. A 2 é BCA. Oi, pode falar. O que são seres fotossintetizantes? São seres que fazem a fotossíntese, os vegetais. Tá bom. Mas eu só não entendi uma coisa. Por que a luminosidade se encaixou ali, sendo que ela podia ser a medida de transparência da água? Peraí, já tiro sua dúvida. Só um minutinho. Já tiro sua dúvida. Eu não peguei nenhuma pasta. Fala de novo. Aonde? Que questão? É que assim, ó, eu tava com dúvida do que era seres fotossintetizantes. Aí você falou que eram os que fazem a fotossíntese. Isso. Aí, mas eu pensei que, tipo, a A é luminosidade. Ela não devia ser na medida de Não, transparência? mas assim, não, é assim. Não tem como a fotossíntese acontecer se não tiver luz. Então, o fator principal para que os seres fotossintetizantes consigam realizar a fotossíntese é através da luminosidade. Se você trancar uma plantinha no escuro, ela morre. Agora, se você deixar uma plantinha nessa luz nossa artificial, ela faz a fotossíntese. Porém, ela precisa da luminosidade. Tudo bem? Ah, tá bom. Essa luminosidade é do sol? É a da luz solar. Lógico que Tá a bom, planta obrigada. utiliza também a luz artificial, mas nós estamos falando de processos naturais, é a luz solar, certo? Posso tirar a 1 e Tá a bom. 2, pessoal? Só completar? Vamos continuar, gente? Posso tirar, que é só completar, né? Vamos para 3? 3 é o seguinte. Ele pede para você assinar. Os ecossistemas marinhos possuem uma divisão ecológica. Nós já estudamos cada uma, né? Então não tem nem... Obrigada. Não tem nem o que analisar. É plâncton, nécton e bentos. São aqueles que se locomovem rapidamente, os que são lentos, e os plânctons que são divididos em fito e zooplâncton. Fran, Oi. que é esse negócio aqui debaixo do plâncton? Seres dulcícolas são seres que vivem em água doce. Quem são eles? Os bentos e os néctons. Então, na verdade, aqui é o agrupamento dos dois tipos existentes. Ah, tá. Bom, a 4, assinale 2 fatores abióticos, 2 fatores sem vida, importantes para a distribuição de seres vivos nos ecossistemas terrestres. Densidade, tem nada a ver para a distribuição dos animais. Temperatura, sim. O urso polar só vive nos polos. Então, isso é um fator abiótico importante. Propriedade físico-química. Não, qualquer lugar ele vai fazer digestão, respiração, circulação. Pluviosidade, sim, nem todos os animais vivem em regiões dulcícolas, em regiões salobras, em regiões aquáticas. Então, os 2 fatores abióticos para determinar essa divisão é a temperatura e a pluviosidade. Posso descer, né? É só de marcar. Olha lá, pessoal, anotem primeiro como ficou, aí eu explico. Ficou EVF, VVV. O Brasil é o país que concentra uma da... Olha lá, quem me perguntou, olha lá, ó. O Brasil é o país que concentra uma das maiores quantidades de água doce do mundo, sim. O conjunto de recursos hídricos de um país é sua hidrologia, não. Hidrografia, F está errado. Essa está errada. O Brasil possui 12 regiões, sim, nós acabamos de ver.
para a gestão. No bioma do Cerrado nascem os rios que formam 6 das 12 regiões hidrográficas. Vocês não precisam decorar a quantidade de bacias hidrográficas, certo, gente? Mas está correto. A água não está igualmente distribuída nas regiões brasileiras. Pessoal, verdade. Nós já vimos que a região sudeste possui. E assim, né? Onde possui mais população, onde nós temos uma grande população, temos pouca água, que é a região nordeste. Onde nós temos muita água, nós temos menos população. Infelizmente, existe essa diferença. Então, não está distribuída igualmente nas regiões brasileiras. Pro, eu não entendi porque tá verdadeira água. Ixi, não entendi, picotou tudo. Assim, pro. A última pergunta da 5 tá falando, a água não está igualmente distribuída nas regiões brasileiras, né? E aí você colocou V, mas eu não entendi, não é falso? Ela não está distribuída. Se você olhar lá na página, mostra direitinho, eu não vou voltar tudo, mas aquela página do mapa, ele mostra que a região Nordeste tem pouco. Olha lá, na página 168, você consegue observar, ó, na região Norte, nós temos lá 70%, na região Nordeste, 3%, na região Sudeste, 6%. Então, depende da região, tem menos ou mais quantidade de água. Não Mas está é por causa do consumo, Pro? Não, é por causa, infelizmente, da distribuição natural mesmo. Não é por causa do consumo. Nossa. O que a natureza tem contra o Nordeste? Então, infelizmente, né? Sempre foi assim, a característica seca. Nossa. E fora que no Nordeste, ó a densidade demográfica, ó, quantidade Muito populacional. Por isso que eles passam por essa situação. Pessoal, professora, Oi. a região norte não tem 70% de água por causa dos rios? Não, lógico, é por causa de rios, é por causa da região. E assim, ali ele está analisando água doce, não litorânea, porque ninguém consome. Lembra que eu comentei com vocês, acho que foi nessa sala que eu comentei, que tem pessoas que pegam a água salobra e tentam retirar um pouco do sal, e eles consomem até mesmo essa água um pouco ainda com salinidade, eles passam em filtros, eles tentam consumir essa água, porque quem vive em região litorânea, a água do mar não vai faltar nunca. Estou falando de água doce, certo? Pessoal, vamos para a página 138. Aí sim, nós estamos no grupo 11. Ó, o grupo 5. 11 é demais, né? Estamos no grupo 5, no capítulo 12. Então, na página 138, diz o seguinte: cite 3 características gerais da água. Pessoal, as principais características da água, quais são? Quem vai falar? Insípida, inodora e incolor. Muito bem. Se vocês quiserem, para não esquecer, colocar insípida, olha lá, na página 138, capítulo 12. Então, você coloca lá, insípida, sem gosto, inodora, o nome, odor, sem cheiro, incolor, sem cor. Quando, deixa eu só ver aqui o que colocam tanto aqui no chat, porque a prof fica preocupada. Peraí, primeiro. Só um minutinho. A Marjorie perguntou por que quando descemos para a praia nós sentimos mais sede. Na verdade, não está relacionado, Marjorie. Às vezes até pela mudança de temperatura, né? Mas se você for analisar a umidade relativa do ar, ela aumenta. Então, não deveria você sentir a garganta mais seca, mas às vezes até mesmo por causa da temperatura. Pessoal, então o que acontece aqui? A água pode ser considerada substância insípida, coloque sem gosto, inodora, sem cheiro e incolor, sem cor, certo? A gente não tinha corrigido essa na última aula?
essa página. A gente corrigiu com o Ricardo um pouco também. Ah, é que vocês corrigiram com o Ricardo. É verdade. Então, nem precisa. Vocês chegaram até o exercício 6? Sim, Sim, Sim? tudo. sim. Então, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. É Professora, verdade. a partir do exercício 4, você que já estava na aula. Gente, eu achei que eu estava tendo um déjà vu. Então, já aconteceu mesmo. Eu estou falando, olha, eu acho que eu já vivi isso. Vivi mesmo, segunda-feira. Só um minutinho. Eu tenho vários déjà vu, sabe por quê? Às vezes eu sonho com alguma coisa e acontece, tipo, quando eu tava no terceiro ano, meu amigo, ele fez eu muita risada, muita risada. E eu meio que cuspi suco na cara dele, mas é porque ele fez eu dar risada. E eu senti um déjà vu, porque eu sabia que isso ia acontecer de algum modo, mas eu não sei, eu senti que eu sonhei. É estranho quando acontece isso, você já sabe o que vai acontecer. Isso Ai, também olha. acontece É comigo muito várias vezes. estranho. Nossa, isso às vezes eu sonho, aí depois de um ano acontece. É engraçado que você Não, parece não vidente, vou você falar. já vai saber o que você. O que vai Não, acontecer. Sonhos que são legais, que tipo, que você ganha dinheiro, né? Gente, nós Esses não sonhos que vamos falar você disso. acontece. tá nos Estados Unidos, tudo não acontece. Vira Acontece pesadelo. os sonhos ruins ou os engraçados. Olha, nós não vamos Pro. falar de déjà vu. Eu vou deixar o Pietro falar. Mas, assim, nós não vamos falar de déjà vu, porque é um assunto que vai a aula toda. Porque quando eu estou falando com os alunos do 8º ano sobre o sistema nervoso, que a gente começa a falar de déjà vu, aí surgem histórias. É a aula toda. Então, a Pro não pode, ainda não. Tá? Fala, Pietro. Não, eu ia falar isso. Do quê? Conta pra mim. Falar o quê? Da minha história. Já Pode aconteceu contar. várias vezes de eu ter um sonho e acontecer na vida real. Jura? Ó, se você sonhar com um animal, me fala que eu vou jogar no bicho, tá bom? Sim. Ô, Pro, posso contar uma vez? Só uma vez? Já, é mais ou menos um ano. É um ano atrás, mas... Oi, peraí que tava falando. Pode falar, Pietro. Ô, Pro, A minha Peraí, tia, gente, o ela Pietro tá sonha. falando. A Fala, minha Pietro. tia, ela sonha com números e vota na Mega Sena. Ah, é? Teve uma vez que ela errou um número que ela tinha esquecido. Um número. Que triste, hein? Fala, Pietro. Tá. Eu sonhei que eu tava num hotel, aí, né, alguma pessoa tava me chamando assim, tipo, tinha umas árvores, aí tava escuro e tinha umas lâmpadas. Aí tinha uma pessoa fazendo assim. Aí eu fui lá um ano depois, e era a mesma coisa. Tipo, tinha a mata, aí tinha uma lâmpada do lado, e na verdade não era pessoa assim, era um cachorro. Ah, Agora Era ele colocou o cachorro, né? Porque o cachorro Era consegue chamar ele. igualzinho o lugar, era igualzinho ai, o gente, ó, lugar. não dá pra Não, falar. é a mesma coisa, pô. Tem coisas que a ciência não explica, né? Professora, E quando é que vai ser a nossa aula falando sobre animais? Ixi, ó, vamos fazer o seguinte. verdade, Pro. Terminando este grupo, a gente marca, tudo bem? professora, posso Oi. falar uma coisa? Ó, já faz 3 vezes que eu estou sonhando a mesma coisa. Eu sonhei É número, me passa que na depois. minha Particular. casa tinha Não. Ô, Pro, eu sonhei que na minha casa tinha um leão branco. Acordou, tinha uma É muito triste. barata. É que você gosta, né? Ah, Gente, só Não, pra... eu prefiro Karen tá picotando. ter um lobo Imagina. branco. Então, Eu consigo tirar do você gato, pinta ele de né, branco. branco. Pronto. Porque provavelmente não seria um tigre. Você picha nele, Acho que você a vai Karen pode ela pichando. conseguir um gato branco e não um tigre. Eles Já são Eu tenho um dois. gato branco. Que se chama É difícil, assim, né? Eu tenho um Quem sabe gato você não branco. consegue outro. Gente, vocês estão falando tudo ao mesmo tempo. Presta atenção. Só para encerrar aqui, ó. A Raíssa falou que ela teve um pesadelo e no outro dia aconteceu.
A Marjorie falou que quando ela dormiu, ela sonhou com um homem vestido de boi no meio da escola. Olha que coisa horrorosa, mas tudo bem. Deixa eu só fazer um comentário com vocês. O sonho. Ô, professora, Só para fechar, só um então é o minutinho. Minotauro. Só para vocês entenderem. Só um minutinho. O sonho, geralmente, é a última leitura do dia. Ou quando você dorme preocupado com alguma coisa, ou quando você dorme pensando em algo que você pesquisou, ou até mesmo os nossos neurônios, eles não podem parar. Então, mesmo quando você não lembra o que você sonhou, porque as nossas sinapses, as nossas ligações sinápticas, ela não pode parar, senão a gente morre. Então, quando você está dormindo, igual eu não sonhei com nada, eu sonhei, olha só para vocês entenderem, eu sonhei, mas eu não sei. Aí, ela fica no subconsciente. Quando de algum momento eu encontro algo, eu falo, nossa, parece que eu já vivi isso. Pode ter ficado no meu sonho. Então, existem situações que o nosso subconsciente não revela. Nós ficamos aí, mas eu sonhei, eu só não lembro o que eu sonhei. Então, nós temos escalas do sono, que vocês vão estudar isso no 8º ano. Essa escala do sono, às vezes o sono ele é tão profundo que neste período você sonhou e você não lembrou. Quando você sonha picadinho, quando você dorme, você fala, nossa, eu não dormi essa noite, você dormiu. Só que o seu sono, ele não chegou na última escala, ele não chegou nesse sono profundo. Então, o sonho é a realização das sinapses que não pode parar de acontecer, porque senão o seu cérebro para. O nosso corpo, ele tem que continuar funcionando normalmente. Então, é só para vocês entenderem o que é o sonho, certo? Só que Professora, você fez assim, ó. Você fez assim, o cérebro... Aí você continuou falando, do nada bugou seu som. Sério. Mas depois entendi. Ó, Do nada você falou, o cérebro, aí do nada ficou rápido. mas vocês entenderam que o nosso cérebro, ele não Sim. para? Que o que acontece? Quando nós estamos dormindo, todo o nosso organismo tem que continuar funcionando. Senão a gente tem a morte cerebral. Então, por exemplo, quando nós estamos dormindo, as nossas sinapses, que é a ligação de neurônios, ela continua acontecendo. Só que, como eu estou dormindo, é como se eu tivesse... São sonhos, isso que eu quero dizer, são os sonhos. E estes sonhos, muitas vezes, não aparecem. Eu não lembro, por exemplo, eu não sonhei hoje. Na verdade, eu sonhei, só que ficou no meu subconsciente. Mas não tem nada a ver sonho com água. Vamos embora, pessoal. Ô, professora, Eu preciso te contar uma história. Depende, se for bem rapidinho. É rapidinho. Teve um dia, foi na minha escola, ano passado, que eu tinha sonhado que eu ia pro banheiro, aí lá tava uma confusão, um monte de crianças tacando água e tal. Aí chegou no dia eu fiquei pensando naquele sonho e tal. Aí eu ia no banheiro, só que eu falei, não, eu vou esperar, vai que aconteça. Verdade, gente, tem sonho que até impressiona, Quando eu fui entrar no banheiro, tava Mas é todo sonho. encharcado o banheiro, eu tava só a tia da limpeza limpando. Ah, gente, né? Coisa Eu sobrenatural. posso contar uma história bem rápida? Eu vi dentro. professora, Gente, um por vez, senão a pronúncia. Ocupada com atividade. professora, Falar. eu posso te falar uma coisa que aconteceu? Fala, Eric. Na verdade, eu quero te falar uma e te perguntar outra. Ah, fala. É assim, Jô, a família do meu pai, uma parte mora na Bahia e uma parte mora lá em Taubaté. E a minha bisavó, ela morava em Taubaté, né? Aí, ela tava, tipo, bem doente, assim, sabe? Aí, eu sonhei que eu tava lá com ela, que lá tinha um pé de manga. Aí, eu tava com ela chupando manga. Aí, eu sonhei que a gente tava embaixo do pé de manga, aí vinha um chapéu, pegava ela e o chapéu ia com ela pra longe, ela dentro do chapéu. Depois que eu tive esse sonho, 2 dias depois, ela morreu. Ah, se a gente começar a falar de sobrenatural, tanta E a minha coisa prima, que a ciência não explica. parente do meu irmão. Ó, você já... Outra coisa, a maioria dos meus sonhos, eu tô caindo de um penhasco com as mãos levantadas, como se fosse um filme, e aí fica numa tela preta. É muita Depois que vem essa gente tela que preta, cai. eu sonho de novo? Suspense. Muita gente sonha que cai. É uma característica. Eu nem vou falar pra você. Ô, Pro, eu já sonhei falar um 2 sonho vezes. bem rápido, Eu tava meu. sonhando. Ô, Gente, Pro, peraí, sério. a gente falando. Parou. Eu tô acabando de falar com o Eric. Aí o Pietro fala. Ô, Eric, esse sonho de queda
Meus avós já falavam que era porque você estava crescendo. Mas tem muita pesquisa. Nós temos uma glândula chamada de glândula pineal, que é responsável por todas essas características do sono. Mas, assim, não dá para entrar nesse assunto agora. Eu gosto do jeito que vocês são Eu falo curiosos. que cada sonho tem o seu Só um porquê. minutinho, gente, só um minutinho. Eu gosto, vocês são curiosos, mas a gente não pode, neste momento, falar de sonhos apenas. O Pietro vai falar rapidinho, o Silvio e acabou, tá bom? Fala, Ô, Pietro. Pro, eu falei que eu ia falar. Ah, então segura um minuto. Fala, Pietro. Tá, é muito rápido. É, tipo, pode contar, Pro? Oi? Pode Pode falar. contar. Eu tava sonhando, né, de boa, pá, né? Aí, eu sonhei... Ô, gente, falar baixo. Meu Deus do céu, falar baixo. Então, aí eu tava sonhando, aí eu tava no shopping e eu tava no prazo de alimentação. Aí, Peraí, meu se irmão, muta. desculpa. Pietro não tá incomodando, não. Pode falar. Tá. Esqueci o que eu tava falando. Você estava no shopping. Tá, eu tava no shopping, eu tava na praça de alimentação. Aí, eu sonhei que a Frozen... Não, que a Frozen... Elsa. Isso daí. Isso daí. Ela tinha me dado um tapa na cara. Aí eu peguei a faca do McDonald's e enfiei na cara dela. Ai, Pietro, que horror. Aconteceu? Fala, Silvio, Foi rapidinho. que Fala. assassino sexta-feira 13. Aí ela morreu. Professora, fala que É? cada sonho tem o seu porquê. Seu Fala, significado. Silvio. O Pro fala que os sonhos têm o seu porquê, o significado. Só que tem uns que tem um sonho doido. Pro, falam que quando alguém sonha Ô, que Pro, tá posso caindo... falar Gente, duas coisas Sim, rapidinho? o Silvio está Pro, falando. falam que quando Gente, você o tá Silvio, sonhando que tá caindo, o é Silvio. porque é insegurança. Nicole, o Silvio tava O falando. Silvio está falando, a Pro não escutou o que ele falou. Silvio, na verdade, eu não vou entrar nessa parte. Ciência não fala de significado de sonho. O que eu posso dizer é que o sonho, as duas Mas coisas eu que tô você falando falou, que... o sonho é a última leitura do dia e que o sonho é necessário acontecer para que as sinapses aconteçam. Agora, tem gente que interpreta sonhos, aí entra em outro caráter que não é científico, tá bom? Ô, Pro, posso falar duas coisas rapidinho? Bem rapidinho, Karen. Sim, bem rapidinho. Então vai. Pro, só uma coisinha. É normal, tipo assim, tô sonhando, tá, tô lá dormindo, aí do nada tô sonhando, aí do nada fica uma tela preta e eu sonho outra coisa. 2 sonhos em uma noite só. Tem vezes que você sonha várias coisas numa noite só, picadinho, e sem sentido também, entendeu? Teve uma vez, Pro, que eu tava sonhando que eu tava numa casa de uma mulher, eu tava participando de uma série, tudo mais, aí na melhor parte minha mãe me acorda. É sempre assim, né? Não. Comigo Eu também. tento voltar a dormir, mas não volta o mesmo Não sonho, volta. não volta. Vamos Aí lá, depois... Peraí, Pro. Aí É. depois eu dormi, aí eu consegui voltar, mas eu voltei na última parte que eu nem lembro. você voltou no último capítulo. Último capítulo, que eu fui jogada na lua sério? e a lua me jogou no chão. Eu tô com uma levantada faz tempo. Beleza. A Nicole tinha começado a falar no momento que o Silvio estava falando. Então fala, Nicole. Silvio, desculpa ter te interrompido, que eu fiquei Imagina. nervosa. Não, mas é porque, assim, eu acredito e também é que, tipo assim, eu e minha mãe, a gente acredita, vamos dizer assim, coisas que não são explicadas pela ciência. Só que eu também acredito coisas que são explicadas pela ciência que outras pessoas não acreditam. Mas, tipo, assim, eu vejo muito, eu vejo coisas, né? Eu nunca, tipo, vídeo no YouTube, mas eu não vejo, só aparece assim na capa da frente do vídeo. Aparece que quando você, tipo, tá caindo, que você tá caindo, ou você, sei lá, tá caindo de penhasco, caindo no chão, qualquer coisa do tipo, é porque você tá pensando muito nas coisas que as pessoas falam em você e que você é muito inseguro. Na verdade, Nicole, sai do caráter da ciência. Isso daí cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que é porque você está crescendo. Então, por isso que a Pro não vai entrar nesse aspecto agora.
porque é muito estranho, porque teve uma vez que eu sonhei que eu tava caindo de um prédio, só que aí eu já sonhei. Mas Já foi sonhei muito estranho, porque, tipo, eu caí do prédio e foi tipo um trampolim e eu voltei de novo. É assim mesmo. Ô, Pessoal, Pro, oi. Quem tá falando? tipo assim, Karen. Professora, teve uma vez que eu senti alguém. Tem uma vez que eu senti alguém me derrubando. Tipo, alguém tava me balançando e do nada tava me derrubando. Eu ficava me segurando. Mas não foi no sonho, eu tava acordada. Eu tava deitada, aí eu senti É um alguém me espírito. jogando no Não chão. falei? Sempre que você fala que isso é mentira, Pro, porque isso não pode acontecer. Isso Não, é gente, anormal. chega de sonho, chega. Não Professora, dá, senão a rapidinho. gente... Eu tenho que... Pro, A eu já tive Marjorie sonhos não falou ainda. estranhos. Eu Por isso sonhei que eu era uma. Fala, Eu sonhei que Marjorie. era uma maionese. Eu posso falar É rapidinho meu estranho, sonho, Pro. bem rápido? Rápido, Marjorie. Eu sonhei que eu tava com superpoderes, né? Que eu tava fugindo de um homem, eu tava pulando em cima dos prédios, aí depois eu caí, bati a cara no chão e É que os sonhos, eles não têm sentido mesmo, é normal tudo isso. A Manuela também contou um sonho muito louco aí, de um pote de geleia gigante. São coisas que acontecem e a gente não tem o sentido. O que eu posso esclarecer a vocês é que é necessário acontecer para que as nossas sinapses aconteçam, certo? Por exemplo, eu estou vendo o Silvio mudar de cor, talvez seja sonho, né? Então, Sei lá, a olha, minha de amarelo, eu estou brincando. Ó, vamos lá. Oi, Manuela. professora, a minha amiga já sonhou que tinha um monte de índio perseguindo ela no prédio. Então, No vamos lá. condomínio dela tinha um monte de índio perseguindo. Pro, posso falar Ó, rapidinho? não sonho não. Sonho não, criatura. Depois a gente conversa de sonho. Olha lá, eu quero mostrar para vocês que nós Pro, eu saímos. sonhei que eu tava na Broadway. Olha lá, gente, eu vou perguntar para vocês de sonho na prova, vocês vão ver. Olha lá. Gente, nós já saímos, a Pro foi descendo, mas eu gosto de mostrar para vocês, ó. Então, nós já vimos essa região, essa parte aqui da página 148, que nós falamos lá de Roma, das Arapeanas, dos adutores. Depois, nós já falamos da estação de tratamento de água, que estou esperando os trabalhos. Nós já falamos das cisternas, que é onde armazena a água da chuva, dos poços, que retiram água do quê? Das regiões subterrâneas, dos aquíferos, dos lençóis freáticos, certo? Nós já falamos, cisterna, acabei de falar, nós já falamos da estação de tratamento de esgoto, que foi o trabalho que vocês fizeram. E nós já falamos das fossas sépticas, que são aqueles locais onde não existem rede de esgotos, e aí o que acontece? Guarda-se todos os dejetos aí, certo? Nós vamos entrar agora, gente, no assunto de água e saúde. Então, eu até separei algumas imagens. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou analisar no meu planejamento se nós temos um espacinho no meu planejamento. Se nós tivermos, a gente marca uma aula de tema transversal. Este tema a gente fala de sonho, a gente fala de déjà vu, a gente fala de pesadelo, a gente fala de seres vivos, o que vocês quiserem conversar. Eu também gosto muito desse assunto. Porém, a Pro não tem como parar a aula no meio, como eu planejei, para fazer isso. Mas pode deixar que a gente marque um tema transversal, certo? E nesse dia a gente bate papo, se a Marisa permitir. Porém, nós não vamos sair do caráter científico. Tudo bem, gente? Eu ouço aí as histórias, os déjà vus de vocês e a gente bate um papo, certinho? Então, não fiquem tristes, que a gente conversa sobre isso outro dia. Pessoal, olha que situação ruim. Deem uma olhada, gente. Aqui eu nem preciso falar para vocês que não tem rede de esgotos. E o pior de tudo, muita gente vive nessa situação ainda, né? Eles possuem, geralmente é uma comunidade que eles possuem um rio local. Este riozinho, as crianças brincam nele, tem um local de lazer e também retiram essa água para cozinhar, utilizam essa água para beber. As crianças que brincam nessa água, por exemplo, elas engolem essa água e acabam adquirindo várias doenças. Gente, nós temos hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela
elas mandam alguns agentes sanitários frequentar este local, fazendo o quê? Sem analisar sangue nem fezes. Eles já fazem tratamento em massa. Eles já levam vermífugos, remédios para essas crianças, para elas poderem já consumir. Porque assim, ó, você mora numa região assim, dificilmente você não tem nenhum tipo de agente parasitário. Verme tem. Né? Quais os vermes mais comuns? A lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, né? Oxiurose, que é um tipo de verminose também causado por essa situação. Mas, Pro, não sente nenhum sintoma? Sente. Mas como os sintomas são leves, os pais não levam ao médico, não tem condições, né, gente? Então, a criança tem disenteria, a mãe trata com chazinho, dá água com maisena, tratamento caseiro. A criança tem dor de barriga, defeca, tem disenteria, a mãe vê normal isso. Então, os agentes sanitários, eles levam medicamentos vermífugos para essas crianças, acaba vermifugando a família toda. Porém, existem doenças mais sérias que são contraídas por meio da água, e nós vamos falar um pouquinho de cada doença. A cólera, pessoal, a cólera é uma doença que ela é transmitida pela água. Oi? Rapidinho, você está falando sobre doenças da água. A gente falou em laboratório. Ah, então, que legal, né, gente? Vocês viram algum tipo de parasita no microscópio? Não, foi tipo nesses dias. Que legal, muito legal. Dependendo, já tem lâmina pronta, dá para ver, sim, a bactéria, né? É muito interessante essa parte. Que bom que vocês viram no laboratório. Então, pessoal, a cólera, ela é uma doença transmitida por água contaminada. É uma bactéria chamada de vibrião colérico. Então, eu vou até mostrar a imagem para vocês e falar um pouquinho da cólera, para vocês entenderem aqui. Só um minuto. Olha lá, eu estou mostrando a imagem aqui, ó, uma imagem muito familiar das crianças que não se preocupam, geralmente crianças que não se preocupam em tomar água da torneira, nós já falamos sobre isso. Por mais que essa água seja uma água tratada, passou pela estação de tratamento de água, não é seguro beber a água da torneira. E a partir deste momento que ela bebe, ou até mesmo brinca naquela região. Pessoal? Oi. Oi, Pro. Ah, estou ouvindo, né? Nossa, vocês paralisaram. Então, assim, Pro, também a sua tela do nada ficou preta, apareceu os mecanismos de anfitrião do nada, Pro. ué, espera voltar que minha tela inteira travou. Eu vou falando, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá, assim, Essa tela travada. tá travada, eu vou esperar. Então, assim, por mais que a cólera ela é transmitida por água contaminada, e assim, mais comum nestes riozinhos. Pessoal, travou. Oi, Pro. Gente, assim, Agora a sua tela voltou, Pro. voltou? Então, ótimo. Não a sua tela do computador, mas o seu rosto. Ah, então tá. Então, assim, Agora gente, travou de novo. já volto. Travado. E assim, o meu sinal de internet, ele tá completinho aqui. Eu tô embaixo do roteador, vamos ver o que acontece. Essa semana, para mim, tá a semana do trava-trava, né? Mas vamos lá. Então, gente, por mais que a cólera seja geralmente transmitida por esse tipo de região onde vocês viram no livro, sobre essa região aí do rio, né, dessa região de comunidade, rio sujo, contaminado, não tem como, observe esse rio, não tem como dizer que um riozinho deste não tem agentes infecciosos, agentes parasitários, com certeza tem. Então, não que as crianças engulam, mas quando você está mergulhando, nós não conseguimos enxergar, ele é microscópico, mas ele pode levar à morte. Travou de novo. Agora que voltou para mim, eu travei. Não dá pra Nossa, explicar Nossa, nada. tá broca, Chica.
Pro, sua tela tá preta. Até agora a voltou. Pro tá explicando. Caraca. Faz um tempinho que Tadinha da Pro, gente. Pro, faz uns 2 minutos que você tá falando sozinho. Pro, faz uns 2 minutos que você tá falando sozinha, a gente não ouviu nada. Pois é. Você travou, Pro, tipo, do nada. E agora, voltou? Agora você travou. Agora Não, voltou. agora não. Não, Não, agora voltou, agora voltou. Agora voltou, Tá, então eu vou professora. falar de novo da cólera para vocês. Se vocês pararem de me ouvir, fala na hora. Porque senão eu falo meia hora, vocês falam, professor, não ouvimos nada. Ó, pessoal, a cólera, ela é transmitida por uma bactéria. Gente, a bactéria é muito sério. Por quê? Porque bactéria mata. Bactéria leva à morte. Vírus nem tanto, né? Vírus, ele é mais, vamos dizer assim, que a ação dele, os sintomas são mais agressivos. Mas se for medir a porcentagem de pessoas que morrem com ação de bactéria e pessoas que morrem com ação viral, vírus é bem menor do que bactéria. Então, eu quero que vocês entendam que a bactéria, ela causa doenças muito graves, né? E a cólera é uma delas. Quais são os sintomas da cólera? Eu estou esperando estabilizar para mostrar imagens para vocês, tá? Então, Marjorie, a Marjorie está falando, eu achava que o vírus era mais perigoso. Tem vírus, não dá para você generalizar. Por exemplo, o vírus da AIDS, não tem cura, né? Ele morre, mata. O H1N1, ele é bem sério. Mas ele não tem, ele tem mais letalidade que o vírus do Covid. Mais letalidade, ele mata. Pro, o que significa letalidade? Mata, Pietro, mata mais. Tá? Então, Agora por exemplo, eu Pro, mas só um minutinho, deixa eu só concluir, senão a Pro se perde aí no esclarecimento. Então, o que acontece? Apesar do vírus ele ser menos agressivo, existem exceções. Existem exceções. Eu quero dizer que a maioria das bactérias patogênicas, que são as bactérias que causam doenças, elas geralmente podem levar à morte. E a cólera é uma delas. E sabe o que é mais triste? A cólera geralmente acomete crianças na primeira infância. Então, assim, as crianças até os 3 anos de idade morrem com a cólera nessas regiões onde a condição de sobreviver, a condição financeira, a condição social é menor, certo? Então, tem muitas crianças que não chegam na segunda fase da infância. Por quê? Porque bebem água contaminada, a mãe faz leite com água contaminada, e aí acaba adquirindo essas doenças bacterianas. Fala, Karen. Tipo assim, eu não sei, é verdade, mas, tipo, o câncer... Pietro, esse motor que tá fazendo barulho. Tipo assim, o câncer, eles acharam a cura por câncer que era com outro vírus, acho que era com a dengue, a Aedes aegypti, a zika, foi com a zika vírus. Isso, foi com a zika vírus. Isso é normal, tipo, um vírus ajudar a curar outro. Olha, curar, Karen, é difícil. Mas existem, sim, micro-organismos que são utilizados para o bem. Então, por exemplo, o fungo. O fungo, ele que fabrica, fugiu a palavra. É o fungo que é utilizado para fabricar o antibiótico. Existem vírus e bactérias. Ai, meu Deus, que nojo. Não vou tomar mais antibiótico na minha vida. Você come cogumelo, come shiitake, come shimeji, come... como chama? Aquele champignon, é tudo vírus. Ainda bem que eu não como nada disso. Eu não como isso, Pro. Eu amo champignon, agora você acabou com a minha vida. Gente, Nossa. é limpo, tudo isso é limpo. Ô, Pro. Que bom. Oi. Pensei que ele só tacava ali. Não tem nada a ver com o assunto. Nada. Pietro. Aí. Pietro e essas conversas paralelas. Fala, Pietro. Não tem nada a ver com o assunto. Fala. Mas você já viu o cachorro roubando milho? É muito engraçado.
Ah, Ai, meu não. Deus do céu. Cavalo para de roubando falar milho? Sério? Não, cachorro. Cachorro. Não, nunca vi, É não. sério que você parou a aula Depois você pra me falar conta. isso? Agora vamos continuar. Gente, Tem a ver com Pro, ciência. assim, e tipo, mas o que que o Zika vírus tem pra Ah, que nós vamos falar ajuda do pelo... Zika. Segura, Karen, a sua pergunta, que a Pro vai falar do Zika, da dengue, da febre amarela, da cólera e da amebia. posso falar uma coisa muito rápida? Muito A rápida. malária tá... Também a Fala, malária. Nicole. Fala. É A porque ma- assim. Pode falar, cara. Pode falar. Pode falar. Não, fala. Tá bom. Não, Fala, agora fala. criatura. Então, Então tá bom, eu falo. porque. Ô, professora. Meu Deus! Gente, deixa a Nicole falar, por favor. Fala, Obrigada. Nicole. Pronto, Estou entrando na deixa imagem eu falar. errada. Ah, Não, quando eu tava no quarto ano, a minha professora de informática, ela tinha pedido pra gente fazer uma pesquisa sobre os vírus. Aí a gente fez várias pesquisas sobre vários vírus que faziam mal, tipo a dengue, o vírus que é a leptospirose. A gente fez várias pesquisas. Eu tinha feito uma, só que eu só não lembro como é que eu fiz. Mas nós vamos estudar sobre isso, Nicole. É eu um só estudo... lembro que as meninas, elas falavam assim, ai, que nojo! E elas mesmas falavam, liam pra professora e elas falavam, ai, que nojo. Então, nós vamos Tá muito depois, nós vamos sim Pro, falar um pouquinho sobre isso. Só um minutinho, porque assim, como a Eu gente... só ia falar se Ah. a água tem... Se a malária tem essa doença na água podre. Na água Então, nós suja. vamos segurar aí a sua pergunta, porque eu vou falar da dengue daqui a pouco. Eu vou deixar a tarefa, porque às vezes a gente continua a aula, quando eu vejo Mas eu não sair falei correndo, nada eu da esqueço. dengue. Eu só falei se a água tinha malária. A malária com água? Cara, Se a malária vem da água suja. não, Não? não. What? Posso falar, professora? Olha só um minutinho. Ó, pessoal, vocês vão fazer o exercício da página 141 a partir do exercício 2. Oxe, a partir do exercício 2 apenas, tá bom? Tudo bem? Qual livro? Já é agora esse grupo 5 já. Tá? Vocês já tinham feito 138. 139 é laboratório, né, aula prática. E a 140, o exercício lá, a 141, o primeiro exercício é sobre o laboratório, aula prática. Então, ó, vocês vão fazer o exercício 2, 3 e 4, então, a partir do exercício 2, da página 141. Deixem anotadinho, já anotem que eu vou continuar a falar da cólera, certo? Anotem rapidinho aí. Professora, é grupo 5 ou grupo 4? É o grupo 5, gente, já é grupo 5. Certo? Eu quero pelo menos terminar a cólera. Então, por favor, foquem aqui, prestem atenção. Esta é a bactéria da cólera, gente. Olha lá, ela tem um flagelinho para ela se locomover e ela parece uma vírgula, ó. Por isso que ela é chamada de vibrião colérico, porque ela lembra uma vírgula. Esta bactéria, ela entra no nosso corpo através da água contaminada. O que ela causa? Pessoal, ela causa dores, muitas dores na barriga, que fala dores abdominais. Ela causa também dores de cabeça, ela causa febre e uma disenteria muito grande. Vocês sabem o porquê que ela provoca disenteria? Porque quando você tem a gente, disenteria, diarreia, é quando as suas fezes saem bem líquidas e você não controla. Então, por exemplo, quem está com diarreia toda hora está no banheiro. E aí o que acontece? Olha só, presta atenção. Você vai ao banheiro e esquece de lavar as mãos. E os ovinhos da bactéria ficam tudo nas suas unhas. Quando você coloca a mão em algum alimento, ou quando você pega no alimento que alguém vai consumir, você também deixa os ovinhos ali e a pessoa come e também adquire a cólera. Por isso que é tão importante a higiene e por que é tão importante também, além de lavar as mãos antes e depois que sair do banheiro, lavar a mão antes das refeições. E a diarreia é para isso, é para os ovinhos serem transmitidos para outras pessoas. Então, eu tenho o costume de dizer que a disenteria é uma
colabora para a contaminação de outras pessoas. E quando você come ou quando você bebe água, come alimentos contaminados, com a cólera você adquire também. Como eu adquiro no alimento? Quando você pega uma maçã e lava com água contaminada. Você lavou com água contaminada, você também pode ter ali nessa fruta, neste alimento, os ovinhos da cólera. E quando você come, você adquire a cólera, certo? A cólera não tem jeito, tem que ir ao médico, senão a criança morre. Porque ela tem febre, ela tem dores musculares, ela tem uma disenteria muito forte e ela pode sim morrer, porque é uma doença bacteriana. Me lembra sabe? Um por vez, a Marjorie está falando. Fala, Marjorie. A cólera, ela lembra os sapinhos pequenininhos, qual é o nome? Que? Fala de novo. Girino? Isso, ela lembra... Girino. Se a cólera está no girino? Não, eu disse que ela lembra o girino. Por causa Ela lembra o girino, sim, lembra. Oi. Tipo, a cólera, ela pode pegar em adultos também, né, Bro? Em qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa. Só que ela afeta mais em crianças. Sim. Por que ela afeta mais crianças? Porque as crianças que têm menos defesa que os adultos. Não. As crianças... Não? Elas são Que a cólera... Porque as crianças não cuidam da higiene. Muito bem, Marjorie. E outra, não é culpa da criança, por exemplo, engatinhar e pôr tudo na boca. Ela está na fase oral dela. Não é culpa da criança cair a chupeta e ela pegar a chupeta do chão e colocar na boca. Né? Eu já vi várias vezes. Eu a bolacha no chão, passava no meu cachorro. E outra, gente, eu já vi várias vezes os pais, por exemplo, ficarem bravos com a criança que pega do chão, põe na boca, mas é a fase oral. A criança, a fase da primeira infância é a fase onde a criança coloca tudo na boca, porque ela não tem como nós, né? Nós conseguimos pegar a caneta e entender como ela é. A criança, para entender, a parte sensorial da criança, da primeira infância, é a boca. Ela leva na boca para entender o que ela está vendo. E aí, muitas vezes, o pai fala, não pode, blá, blá, blá. Não, gente, é fase oral da criança. Só tira, né? Tanto que hoje os pais são mais esclarecidos nesse aspecto. Tanto que hoje você compra brinquedinho para a criança colocar na boca. Então, por exemplo, eu comprava os brinquedinhos e eu colocava onde? Eu colocava na geladeira, eu esterilizava e colocava na geladeira, aí no outro dia eu dava os brinquedinhos todos esterilizados. Aí ele punha a boca, caía no chão e eu trocava de brinquedos. Então eu tinha aí umas centenas de brinquedos que eu punha dentro do esterilizador. E também faz troca, Pro. Oi? Às vezes, quando meio que o bebezinho ele tá com uma coisa que ele não pode colocar na boca, como o seguisse da caneta, é mais fácil você fazer uma troca com ele. Uma troca, isso mesmo, acha? Mas Cássio. por Aí que você você colocava pega os brinquedo? os brinquedinhos que a criança põe na boca para coçar a gengiva e tudo mais, esteriliza, coloca na geladeira e depois você vai trocando, vai esterilizando, vai trocando e vai entregando. E a criança derrubando no chão, pega. E tem pai ainda... cultura, né, da característica de cada pai, não criticando nenhum, mas às vezes chupa a chupeta para limpar e dar para a criança, e não pode porque você tem bactérias na boca. É verdade, Pro, eu vejo isso direto. Então, Carla, oi, Marisa. Carla, eu sei que você está super empolgada. Não! O sétimo ano já está te aguardando, tá? Eu tô de olho aqui no relógio, acho que não tinha nada ainda. Na geladeira. Pessoal,